este é mais um programa OAB em Foco. E eu sou Mábia Monerá e tenho o prazer de ser a mediadora do programa de hoje. Hoje nós vamos tratar de dois temas: a reforma do Código Florestal e suas principais implicações, e também sobre as novas súmulas do Tribunal Regional do Trabalho, que vai influenciar tanto a vida dos trabalhadores domésticos. E para brilhantar o nosso programa, nós vamos trazer dois convidados, que é o Dr. Guilherme Paim e o Dr. Jefferson. Nesses dois primeiros blocos, nós vamos conversar com o Dr. Guilherme Paim, que é especialista em Direito Ambiental pela PUC de Minas Gerais, presidente da Comissão de Meio Ambiente da subseção da OAB de Teresópolis, também é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no curso de graduação em Gestão Ambiental. Prazer, Guilherme, ter você aqui. Prazer, doutora. Acho que o tema é bastante atual e entendo que os nossos telespectadores devem estar assim, bastante curiosos, porque o Código Florestal, quando nós ouvimos, né, esses debates na mídia, no Congresso em geral, a ideia que nós temos é que eles estão tratando de algo relacionado à Amazônia. Mas como que nós podemos conhecer essa lei e como que ela pode influenciar a nossa vida aqui em Teresópolis? Para esclarecer melhor esse assunto, o Código Florestal, ele é uma lei nacional. Então, ele dá diretrizes e bases para uma política voltada para florestas, por exemplo. Tá? Como nós temos as políticas voltadas para tratamento de resíduos sólidos, saneamento básico, que são criadas pelo órgão central do CISNAMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, nós temos o Código Florestal, que ele é o quê? Uma lei nacional, uma lei federal, que cria diretrizes e bases para que todos os outros entes federados sigam. Entendeu? Então, isso vai afetar todo o país. Isso não vai afetar unicamente ou exclusivamente uma região. Afeta todos nós. Tá? Até porque as pessoas têm que ter uma consciência seguinte. Nós temos como direito e garantia fundamental, tá? No artigo 5º da Constituição da República, nós temos lá como direito uma garantia fundamental dada a todo cidadão, o direito à propriedade. Mas esse direito, isso acho que, se eu não me engano, no inciso 22 do artigo 5º da Constituição da República. Mas logo após o inciso 23, tá, você vê lá a função social da propriedade. Então, toda propriedade, toda pessoa, a propriedade, ela tem suas limitações administrativas. Tá? Então, no artigo 1228 do Código Civil diz lá, você pode usar, dispor da propriedade. Logo no parágrafo, se eu não me engano, primeiro, você está lá, tem até aqui, ó, parágrafo 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em especial a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Tá? Logo no artigo também 170 da Constituição da República, você vê lá a função social da propriedade também na ordem econômica. Então, quando você chega no artigo 170, você vai ver a ordem econômica, fundada da valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Tá? São princípios que norteiam, tá, a ordem econômica. Então, vai lá. Função social da propriedade. Doutor Guilherme, então significa dizer que o direito de propriedade ele não é absoluto? Não. O direito de propriedade não existe mais para aquele que é proprietário de algum tipo de terra ou posseiro, seja lá o que for, qual o título que ele vier de ter daquela área, ele não tem mais esse direito de usar e gozar. Existem limitações administrativas ao teu direito de usar e gozar e fruir da sua propriedade como você acha que poderia. Existem limitações administrativas impostas pela própria legislação. Tá? Então, por exemplo, meio ambiente, proteção do meio ambiente, é uma limitação administrativa. Por que eu estou falando sobre isso? No Código Florestal, quando nós tratamos das áreas de preservação permanente, é uma limitação ao direito de propriedade. As APPs, né? As APPs.
Então, por isso, há necessidade de nós explicarmos primeiro a função social da propriedade para podermos explicar o que vem a ser o Código Florestal. Então, as áreas de preservação permanente, a reserva legal, que estão previstas no Código Florestal, são limitações ao seu direito de propriedade, impostas por lei federal, tá? Que dita o quê? Diretrizes e bases a serem seguidas por todos os entes federados. Doutor Guilherme, como que é definida uma área como sendo uma área de proteção permanente? Olha só, existem dois tipos, tá, de áreas de preservação. Áreas de preservação permanente é gênero. Então, existem espécies de áreas de preservação permanente. Então, tem áreas de preservação permanente que são criadas só pelo efeito da lei, tá? Essas áreas de preservação permanente que estão lá instituídas no artigo 2º do Código Florestal e previsto na Resolução CONAMA 302 e 303, tá, de 2002, que diz quais são as espécies de áreas de preservação permanente. Áreas de preservação permanente, gênero. E vem as espécies de áreas de preservação permanente, faixas marginais de proteção, topos de morro, mangues, manguezais. Então, ali enuncia quais são os tipos, espécies de áreas de preservação permanente. Então, por exemplo, você tem uma propriedade. E se sua propriedade possuir estas características naturais definidas aqui na lei, ela por si só já será considerada uma área de preservação permanente. Isso significa o quê? Que um agricultor não pode ter a sua lavoura naquele espaço de terra? Como isso funciona, doutor? Olha, tem toda uma discussão voltada sobre, hoje no Código Florestal, voltada para essas situações. A área de preservação permanente é uma área não edificante. Não, você não pode edificar naquele local. Certo. Tá? Mas existem hoje previsões, por exemplo, foi editadas, acho que, se eu não me engano, são 3 instruções normativas que foram editadas em 2009, quando o Guilherme Cassel e o Carlos Min, que eram ministros, um da Agricultura, que editaram permitindo, por exemplo, o plantio em áreas de preservação permanente. Porque entendi-se o quê? Que não são áreas não edificantes, mas você poderia plantar. Ou também ter gado, a questão agropecuária também aí seria tem permitida? a questão da servidão florestal, por exemplo, que para desedentação de animais, você pode permitir criar servidões para que os animais possam ter acesso aos rios, lagos e lagoas, para poder... Tá? Então, são situações específicas que devem ser analisadas caso a caso. E você sabe se em Teresópolis existem áreas de proteção permanente definidas ou... Preservação permanente, lógico, todo local, em todo o Brasil, em todo o território nacional existe. Inclusive em áreas urbanas, em área rural, em todo o território. Por quê? É isso que eu estou explicando. Porque se a sua propriedade, em qualquer lugar do território nacional, tiver essas características, tá, naturais, elas assim serão consideradas como áreas de preservação permanente. Vou te dar um exemplo. Você vem aqui no artigo 2º, do Código Florestal, consideram-se de preservação permanente pelo só efeito desta lei. Então, se a lei assim determina, se a sua propriedade tem aquelas características naturais, ela sim será considerada de preservação permanente. Sim. Então, você terá uma limitação administrativa no teu direito de propriedade. Entendeu? Então, lá, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água. Quando se fala, então é curso d'água. Um veio de água passando na sua propriedade, tá? Você terá que respeitar, tá? Em faixa marginal, cuja largura mínima seja de 30 metros para os cursos d'água com menos de 10 metros. Cursos d'água. Então não fala especificamente de rios, fala de cursos d'água. E outra coisa, ela é medida como? Desde o seu nível mais alto. Por que é importante esses esclarecimentos? Porque ao final nós vamos bater aqui... nós vamos questionar a reforma do Código Florestal e os pontos que são abordados. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso. Tá? Entendam os conceitos básicos para a gente discutir depois quais são as propostas do novo Código, que tem gerado tanta polêmica, né, no Congresso Nacional. O que eu costumo... Só um minutinho, doutor. Desculpa interrompê-lo. O que eu costumo dizer é o seguinte, nós vivemos numa sociedade na era do conhecimento. Então, informação é tudo, informação é básica. É verdade. Então, o que o programa hoje procura trazer é informação sobre, sobre essas situações, para que as pessoas criem seus elementos de convicção, tá? Para que possam dizer que são a favor ou contra.
Porque da forma que é colocado na mídia, ou de uma forma ou de outra, as pessoas não têm esses elementos. A gente aqui está procurando fazer isso, nesse momento. Exatamente. Doutor Guilherme, e dentro desse tema, como que nós poderíamos definir o que é uma área rural da área urbana? Olha, qual o limite disso? O que acontece? Nas cidades com mais de 20 mil habitantes, tá, nós temos os planos diretores. Então, a partir da Constituição da República de 88, depois, após a Lei 10.257, 2001, o Estatuto da Cidade, deu um grande empoderamento às cidades. Hoje, os municípios são entes federados, autônomos. Então, por meio, tá, de seus planos diretores, eles determinam como será, tá, ou como é definido o quê? As áreas de expansão urbana, as áreas urbanas. É lá que você vai dizer, ver e encontrar aonde, o que é o quê? O que é área urbana, o que é área rural, área de expansão urbana, os diversos formas que você tem como dividir o território. Porque a função do plano diretor é o quê? Criar políticas, o município criar políticas voltadas para o ordenamento do seu espaço territorial. Entendi. Entendeu? Doutor Guilherme, você falou ainda há pouco sobre as áreas de preservação, né? Ficou muito bem esclarecido. Agora, o que seriam as RFL, Reserva Florestal Legal? A Reserva Florestal Legal também está prevista, tá, no Código Florestal, no artigo 16 do Código Florestal, e está definida, salvo me engano, no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 3 também do referido Código. Então, o que seriam as reservas florestais legais, ou reservas legais? Resumindo, dependendo da região onde nós estivermos no Brasil, tá? Toda região, porque vai se diferenciar em percentual qual região deverá, onde, em área rural, tá? Você deverá, aquele agricultor, ou aquele proprietário em área rural, ele deverá destinar um percentual da sua propriedade para fins de reserva legal. Então, como é que é isso? Dependendo da região, vamos dizer, na região amazônica, tá? Então, você chega lá, são 80, o proprietário ou poceiro deverá destinar 80% daquela área para este fim, para reserva florestal legal. Na nossa região, por exemplo, no Cerrado, 35%, e na nossa região hoje seriam 20% da totalidade da área. Tá? Então, qualquer pessoa que tenha uma área, ou uma propriedade, ou posse, tá? Em área rural, deverá destinar 20% na nossa região, tá? Sudeste, 20% para este fim, para a reserva florestal legal. Entendo. Tá? Entendeu? E quem faz a fiscalização dessas reservas, das APPs, desses percentuais? Quem fiscaliza isso? Para você, primeiro, para você, tá, instituir a reserva florestal legal, como é que você deve fazer? Você deve ir ao órgão ambiental, tá, e pedir uma autorização para a averbação de reserva florestal legal. O órgão ambiental, depois, ele vai vir à sua propriedade, vai fiscalizar, ver se aquela área realmente pode ser destinada para tanto, se ela mantém as características ou se não. Dependendo, se for pequena a propriedade, até 30 hectares, você terá, por exemplo, os benefícios, a gratuidade, uma série de situações. Tá? Então, aquele fiscal vai lá e dizer, não, tudo bem, você pode essa área aqui destinar para a reserva florestal legal. Aí você, com um documento emitido pelo órgão ambiental estadual, no caso aqui do Rio, INEA, você vai pegar, vai vir até o cartório de registro de imóveis, onde você tem a matrícula do seu imóvel. Você vai fazer o quê? Vai pedir a averbação da reserva florestal legal. Aí ela vai ser averbada na matrícula do imóvel e com caráter de perpetuidade. Nunca mais você poderá tirar aquela área ou destinar ela para outra atividade. Ao não ser, por exemplo, tem certas situações que nós não vamos ter tempo hábil aqui para discutir sobre isso, que você poderá, certas situações,
compensar em outras áreas. Então tem uma série de outras situações. Por exemplo, a pequena propriedade, ele pode usar, por exemplo, para plantio de exóticas, naquela região, árvores frutíferas, não necessariamente recuperar aquela área ou reconstruí-la da forma que ela deveria ser, por exemplo, quando ela era por exemplo, a propriedade ele utilizou. Pelo Código Florestal, você deveria recuperar essa área. Mas para a pequena propriedade, por exemplo, você pode destinar, por exemplo, trabalhar com floresta plantada ou plantar árvores frutíferas e destinar aquela área. Mas para isso você deve destinar essa área e não poderá dar outra destinação a ela. Doutor, vamos a um breve intervalo e nós continuaremos falando ainda sobre o novo código, a nova reforma do Código Florestal. Também nos outros blocos, nós vamos falar sobre as novas súmulas do Tribunal Regional do Trabalho, que vão afetar diretamente a vida dos trabalhadores domésticos e, por sua vez, dos empregadores domésticos. E para falar sobre esse tema, nós vamos convidar, nós vamos ter como nosso convidado o Dr. Jefferson de Faria Soares. Não saia daí, a gente volta já já. Olá, voltamos agora ao nosso outro bloco, continuando aqui com o Dr. Guilherme, falando sobre a reforma do Código Florestal. É importante ressaltar que nós não pretendemos esgotar o tema, porque o tema, doutor Guilherme, é extenso, tem muitas questões polêmicas, mas nós vamos tentar nos limitar a algumas. Eu tenho aqui, doutor Guilherme, um resumo dos principais pontos de reforma do Código Florestal, Dentre eles, tem uma questão que me chamou muito a atenção, que seria a redução e descaracterização das áreas de proteção permanente. O Código diz que reduzir a extensão mínima das APPs dos atuais 30 metros para 15 metros da faixa marginal e demarcar as matas ciliares protegidas a partir do leito menor do rio e não do nível maior do curso d'água. Quer dizer, falando assim, para pessoas leigas, tem muitos temas aqui, muitas expressões técnicas. Será que você poderia esclarecer isso para os nossos telespectadores? O que acontece? Por força do artigo 2º, como nós já havíamos falado inicialmente, se sua propriedade tem essas características naturais, você deve, qualquer curso d'água que passe, você deverá, pelo atual código, respeitar 30 metros da faixa marginal de proteção, medidas a partir do quê? Do seu nível mais alto, do seu nível da maior cheia. A reforma do Código Florestal, ela procura o quê? Reduzir essa faixa marginal a 15 metros e medi-las a partir o quê? Da sua vazão mais baixa. O que eu acho, sinceramente, é colocar vidas humanas em risco. Por quê? Porque o Código Florestal atual, ele além de procurar preservar essas áreas, para manter o fluxo hidrológico, evitar a erosão e uma série de outras situações, ele visa o bem-estar das populações humanas. Então, se você imagine, no Brasil nós temos rios perenes e rios intermitentes. Então, vamos dizer, um rio perene, igual nós temos aqui, que ele, o ano inteiro, ele tem o fluxo de água dele, normalmente, mas só que ele tem níveis de cheia e níveis de baixo. Por exemplo, no inverno agora, o rio baixa o seu nível. Então, vamos dizer que pela reforma do Código Florestal, se permita a construção em 15 metros pela vazão da mais baixa do rio. Então, quando chegar no verão, quando vier a cheia, então o que vai acontecer? Aquelas populações que estão habitando ali poderão correr risco de vida. A gente não está falando só sobre a preservação, nós estamos falando de vidas humanas. Nós podemos presenciar isso aqui, por exemplo, na catástrofe que houve aqui em Teresópolis. Então, você viu que as pessoas que construíram, pelo relatório que eu tive do Ministério do Meio Ambiente, de inspeção, você vê nitidamente que as áreas afetadas tinham ação antrópica, tinha ação do homem. Mesmo as áreas que você considerava que estavam preservadas e que desceram, tinha alguma ação antrópica ali. Então, você vê pelas fotos o que aconteceu, você via nitidamente o que ocorreu. Por quê? Houve ação antrópica? Houve. Foram respeitados os limites? Não. Então, isso, o que acontece? Vou te explicar uma situação aqui que eu acho que vai explicar melhor. Existem situações de perigo e existem situações de risco. O que seriam situações de perigo? O que nós podemos considerar como situações de perigo? São os terremotos, maremotos, os fenômenos naturais, as trombas d'água que ocorrem na nossa região.
Tá? O que seriam situações de risco? É quando você permite que essas situações de perigo se tornem situações de risco. Como? Quando você permite, por exemplo, a ocupação irregular dessas áreas. Onde que pessoas venham assumir riscos culturalmente aceitos para poder ter a sua moradia própria, poder ter um lugar para morar. Então, eles passam a aceitar esses riscos, tá? Para quê? Em nome de ter um local para morar, tá? De ter um local, de ser proprietário de alguma coisa. Entendeu? Então, aquela situação de perigo, ela passou a ser uma situação de risco. E pela omissão do poder público, que também não cria políticas públicas sérias voltadas, tá, para a habitação, eles conseguem, eles permitem que essas pessoas ocupem essas áreas. Então, são riscos culturalmente aceitos, tanto pelo poder público como por toda a sociedade. Entendo. Entendeu? Então, doutor Guilherme, essas faixas marginais são limites que o Código Florestal impõe aos proprietários para realizarem construções ou não. Área não edificante. Você vai poder construir ali. Sim. E já existia uma demarcação, um limite no Código. Atual. E essa reforma quer reduzir esse limite, é isso? Isso. Então, esse é o motivo de grande preocupação que pode gerar todos esses temas aí. O perigo e o risco, principalmente. O risco é você criar uma lei nacional com um país com dimensões continentais, entendeu? Sim. Então, você cria parâmetros mínimos para um país que tem características diferentes, tá? Com territórios diferentes, topografia e tudo, um país inteiro. Então, você não pode fazer isso. Por exemplo, o rio intermitente, aquele que seca. Você vê lá na Amazônia. Tem as palafitas. Em determinado tempo do ano, época do ano, o rio secou. Uhum. Como é que você vai permitir e medir da vazão mais baixa? Doutor Guilherme, em relação à nossa cidade, a reforma do Código também fala sobre a permissão para a utilização de plantio em topos de morro. Como funciona isso? O que acontece? Você, pela resolução CONAMA 302 ou 303, eu não estou lembrado, você não pode utilizar topos de morro para plantio. Tá? Por quê? O terço superior do morro. O que você considera morro? Morro são elevações acima de 50 metros. O Código Florestal fala morros, montes e montanhas. Tá? Então, tem uma definição, o próprio Código define, não estou muito bem lembrado, mas de 50 metros a 300 metros, acima de 50 metros, morros. Acima de 300 metros, montanhas. Tá? Então, o que acontece? Você, quando faz a supressão da vegetação no topo do morro, você permite o quê? Primeiro, a erosão. E depois a água, ela desce com uma velocidade, porque ela não tem a floresta para reter, tá? O seu fluxo. Então, isso foi o que nós vimos aqui. Você viu ali, toda a região, por exemplo, do Campo Grande, quando você via de Santa Rita, que desceram todos aqueles morros ali. Sim. É lógico que a gente vai falar assim, a catástrofe ocorre de tantos e tantos anos, que não sei o quê, mas você vai apostar vidas nisso? Então, quando você faz o plantio do morro, você evita que a água desça com toda a velocidade que ela vem. É fácil você observar isso, por exemplo, em rios canalizados. Uhum. Você olhou um rio, aquele rio canalizado, então você vê, o rio ele tem suas curvas. Por exemplo, quando a vegetação é preservada, ela vem retendo o quê? A velocidade das águas. Entendi. Entendeu? Então evita também as faixas marginais o assoreamento do rio, porque senão ela vai pegando ali, ela vai jogando, não tem vegetação, vai caindo terra, o rio vai assoreando por outros vários motivos, que é o assoreamento do rio. Então você vê, uma forma de proteção, o rio, né? Ele é sinuoso, então ele vai diminuindo a velocidade. Quando você canaliza o rio, a velocidade, as pessoas podem observar que a velocidade é muito maior. E assim acontece no topo do morro. Se a água ali bateu, ela vai descer com uma velocidade tal, porque ela não tem a vegetação para reter aquela ali. Então, a nossa região, por exemplo, é uma região que tem o quê? Tem intercorrência de trombas d'água. Isso aí, no verão, acontece todo o tempo. Só que acontece, às vezes, em regiões que não são habitadas. Tem, por exemplo, cachoeiras ali. Então, você não acaba não percebendo isso. Mas quando acontece nas cidades, você imagina o que aconteceu no interior, acontecesse aqui no centro da cidade. Seria uma catástrofe total. Então, eu acho o seguinte, com o país, é uma norma geral que dita diretrizes e bases para o país. Então, eu entendo que deve ser, no mínimo, ser pautado com muito estudo, com muita ciência. Não em achismos, não procurando o que... Eu entendo até que pela importância dessa norma do Código Florestal, tem que ser reformado em alguns pontos, eu entendo que sim. Mas pela importância da norma, isso deveria ser decidido pela sociedade, através do plebiscito, com as pessoas que tivessem todas as informações necessárias.
Entendeu? Então não há portas fechadas e acordos políticos, porque envolve vidas humanas, envolve todo mundo. A própria Constituição diz aqui, olha só, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Tá? Então é um bem de todos, não pertence a esse ou aquele grupo econômico. Então o que está gerando essa polêmica toda no Congresso Nacional é um jogo de interesses também, não é, doutor? Interesses políticos e econômicos, entendeu? Tem por um lado os ambientalistas, por outro lado você vê a bancada ruralista que entende que precisa de mais áreas para plantio. Tá? E os ambientalistas dizem que não precisa. Eu não estou dizendo o seguinte, o Código Florestal ele precisa ser revisto em alguns pontos, porque ele traz algumas dúvidas. Agora, uma reforma sem base, sem estudo, determinando para todas as regiões do país um padrão único, eu acho muito arriscado. Doutor Guilherme, tem um ponto de reforma que eu achei assim, muito preocupante, que seria o fim da obrigatoriedade de recuperar áreas degradadas. Como funciona isso? O que acontece? Quando você institui as áreas de preservação permanente, elas devem ser recuperadas. Tá? As áreas de reserva legal da sua destinação, para os grandes proprietários, aqueles acima de 30 hectares, por exemplo, as propriedades acima de 30 hectares, eles devem recuperar, por exemplo, para fins de reserva legal, aquela área. Ou destinar em outro lugar, dentro da mesma microbacia. Entendeu? Isso é o que o Código diz atualmente. Mas a reforma diz o que nesse sentido? A reforma diz o seguinte, que você pode compensar, tá? Para pequeno proprietário, por exemplo, vamos pensar pelo pequeno proprietário. É dispensado até 4 módulos fiscais, é dispensado a obrigatoriedade da reserva legal. Tá? Então, o que acontece? O módulo fiscal ele vai depender da região que a pessoa esteja inserida. Por exemplo, o módulo fiscal aqui em Teresópolis, por exemplo, são 10 hectares. Então, a pequena propriedade aqui seriam 40 hectares. Mas tem regiões do Brasil que são definidos como um módulo fiscal 100 hectares. Então, seriam 400 hectares. Cada hectare são 10 mil metros. Você imagina a área. O que iria levar também grandes propriedades, grandes latifundiários a fragmentar suas áreas, diminuir as suas áreas, para não ter a obrigação de destinar, por exemplo, tá, os 20% ou 35%. Vai haver redução na floresta amazônica de 80% para 50% também. Entendeu? Então, isso vai afetar toda também a estrutura legal de todo o país, porque não vai mexer apenas com o Código Florestal. Nós levamos 45 anos para ter uma lei. Essa lei foi debatida, foi estudada, existem decisões jurisprudenciais. Agora nós vamos começar tudo de novo. A realidade é essa. Vamos começar do zero. Porque, obviamente, uma norma não consegue fechar todas as possibilidades. Então vão começar a surgir inúmeras outras situações. Em quantos anos nós vamos conseguir para dar eficácia social à norma? Isso temos que mensurar também. Tem que haver a reforma, definir alguns pontos, mas entendo com estudo e ciência. Porque limitar a 4, colocar como 4, ou coloca o módulo fiscal único para o país todo. Agora, permitir que cada região, imagina, a região amazônica existe interesse lá entre as madeireiras, uma série de pessoas, não só a questão da agricultura, tá? ou da criação de gado, existe uma série de outras circunstâncias. Então, você imagina, eles estipulam um módulo fiscal para a Amazônia lá em 200 hectares, para pequena propriedade. Depende, a região que vai determinar. Doutor Guilherme, outro ponto também que eu achei interessante e polêmico seria a compensação das áreas desmatadas em um estado por áreas de floresta em outros estados. Como é possível? Se tem uma área que é desmatada ou está degradada aqui, no Rio de Janeiro, e aí eu não faço esse reflorestamento ou esse cuidado, eu faço em outra área, ou eu pago, como funciona isso? O atual código, ela prevê o seguinte, você pode compensar a reserva florestal legal, aqueles 20%, mas você pode compensar dentro do quê? Dentro da mesma microbacia, ou mesmo dentro da mesma região hidrográfica. Uma das finalidades, tá, da reserva florestal legal, das áreas de preservação permanente, seria o quê? Manter o fluxo, o quê? A hidrologia das regiões. A hidrologia das regiões. Se você pega e começa a destinar essas áreas em outros estados, alguns estados, daqui a um tempo, poderão ter áreas desertificadas, por exemplo. Você imagina essa situação? Então, aqui,
é uma situação muito delicada. Você tem que destinar dentro da microbacia, até porque existe um ecossistema dentro dessas regiões. Quando você começar a destinar, então, por exemplo, você vai ter imensas áreas na Bahia, porque é barato comprar terra lá, vamos dizer, que seja, não sei se é. Aí você vai pegar, comprar lá e destinar lá. Aí, por exemplo, no estado do Rio é caro, então você vai começar o quê? Usar todas as áreas? Então é complicado. Então, como é que você vai manter o fluxo hidrológico? Como é que você vai manter aqueles ecossistemas? Como é que você vai manter as bacias hidrográficas de cada região, que é definida pelos rios, por exemplo? Não, e o pior disso tudo, doutor, é a possibilidade de você converter isso em pagamento, né? Ainda tem essa possibilidade ainda. Quer dizer, eles aplicam o princípio do poluidor-pagador com uma distorção. Porque existe o princípio do poluidor-pagador, porque a visão que tem que se ter é você internalizar aquelas externalidades negativas, é internalizar o passivo ambiental. É você pagar, por exemplo, se o Estado tem que cuidar do seu produto, por exemplo, daquele produto que gera esse tipo de, por exemplo, algum dano, alguma degradação ao meio ambiente, como é o caso das garrafas PET, você pode inserir um custo naquele produto para quê? Para que o Estado possa tratar daquele seu passivo ambiental. Ou então você é obrigado a internalizar aquelas externalidades, aqueles passivos ambientais. De que forma? Por exemplo, as pilhas, você não tem que recolher um local, as pessoas, baterias, por exemplo, elas não têm que voltar para aquela indústria que produziu ela? Deveria. Deveria ser assim. Mas nem sempre é o que, gente. A realidade está muito aquém do que a lei determina, né? Doutor Guilherme, nós vamos a um breve intervalo e retornamos já com mais novidades sobre o meio ambiente, a reforma florestal e também sobre as novas súmulas do TRT com o doutor Jefferson Faria. Não saia daí, voltamos já. Olá, eu sou Mábia Monerá, esse é o programa OAB em Foco. Estamos voltando aqui ao terceiro bloco com um convidado, que é o Dr. Guilherme Paim, que falou bastante sobre a reforma do Código Florestal, esclareceu vários pontos. E, Dr. Guilherme, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Como fica a questão fundiária depois da tragédia que modificou a planta de vários imóveis em nosso município? Eu entendo, Mária, que a questão fundiária não é só aqui no nosso município, como toda a região serrana, como todo o país, deve passar um processo e enfrentar a questão fundiária de frente, o processo de regularização fundiária. Hoje tem um estudo apontando que 60% a 70% das propriedades no país estão de alguma forma irregular. Entendeu? E especificamente sobre a região serrana, primeiro, eu entendo que deveria se criar pelo menos uma lei, uma política nacional de regularização fundiária, que desse diretrizes e bases, por exemplo, aos municípios, para que eles pudessem implantar uma política voltada para essa questão. Vamos dizer, no município de Teresópolis, por exemplo, em vários pontos, no interior, por exemplo, você pega determinadas regiões aqui no município, que o cara ele tem todos os tipos de títulos possíveis, considerado justo título, né? Ele tem promessa de compra e venda, cessão de direitos hereditários, tem uma série de instrumentos, entendeu? Que é considerado justo título, que garante aquele posseiro, tá? Por exemplo, usufruir aquela terra, dependendo da situação, com o tempo, ou ter a concessão especial de uso para fins de moradia, dependendo da situação e da região que se encontra. Então, o que acontece? Diante dessa situação, eu entendo que a região, o município, o próprio município, ele deve criar uma secretaria voltada para tratar dessas questões. Porque tem um estudo do Banco Mundial, por exemplo, que aponta que, acho que são 30 trilhões, tá, de um capital que tem valor, por exemplo, para o seu proprietário, mas que não tem valor para o mercado. Como eu vou explicar, por exemplo, ele, por ser posseiro, ele não pode dar como garantia hipotecária, com garantia de direito real, por exemplo, hipotecar, ou fazer alienação daquele imóvel, por exemplo, entendeu? Uhum. Ele não pode fazer alienação fiduciária, por exemplo, vender aquele imóvel, não pode fazer isso. Então, não tem valor, tem valor para ele, econômico, mas não tem para o mercado, porque ela não tem garantia de direito real, porque ele é só posseiro. Seria uma falha na legislação, né? Falha, não, é um problema, não é falha da legislação, porque a posse é reconhecida na legislação. Sim, mas para esses aspectos aí de hipoteca e outros, ele não tem essa... Não tem, mas tem os instrumentos. Existem na legislação instrumentos
que podem e tratam da questão da regularização fundiária desses imóveis, da titulação de imóveis. Só que esse é um problema que hoje não vem sendo enfrentado, entendeu, pelo poder público. Eu acho que tem que ser feito, tem que ser implantada uma política voltada para essa questão. Até porque isso está intimamente associado ao quê? À dignidade das pessoas. Exato. Você ter teu título de posse, isso mexe com a tua dignidade. Você ter título de propriedade, não de posse, mas ter título de propriedade, isso mexe com a dignidade. Entendeu? Mas só que esse processo de regularização fundiária não passa só pela titularização de imóveis ou titulação de imóveis. Você, por exemplo, por que deve partir do poder público? Porque em determinadas áreas você deverá o quê? Implantar e trazer equipamentos públicos e urbanos para aquela área, remoção das famílias das áreas de risco, tá? Dando outro local para moradia digna. Então, vamos dizer, se aquelas famílias estão num local, uma área de risco, estão ocupando áreas não edificantes lá, vamos dizer, áreas de preservação permanente, tá? Que aquelas famílias estão colocando em risco a sua vida. Sim. Então, naquela região, o que o poder público pode fazer? Ele retira essas famílias, como tem acontecido aqui na região serrana, né? Que vão ser construídas várias habitações, como está vendo a desapropriação de várias aqui, para se construir habitação para aquelas pessoas que perderam seus imóveis, ou que ocupam áreas de risco, vão ser removidas. Tá? Isso é um processo que tem que ser feito, mas para ser feito isso, você tem que ter um estudo amplo da área. Identificar essas regiões, identificar essas áreas, fazer um cadastro, cadastrar todas as pessoas. É um processo muito longo. Com estudo, não é uma coisa pautada, por exemplo, numa fã. Isso deve perpassar questões políticas, deve ultrapassar questões, por exemplo, governos. Isso você não vai resolver da noite para o dia. Mas o país em si tem que criar uma política voltada para isso. O plano Minha Casa Minha Vida é uma lei que prevê essas situações. Já começa a ter uma luz no fim do túnel, já começa a ser discutido isso no país. Mas o que nós estamos discutindo basicamente aqui é a dignidade. Hoje não basta a vida. Um princípio constitucional, o princípio é a vida com dignidade. Sim. Então, você remover essas pessoas de áreas de risco, titularizar a propriedade, você vai evitar conflitos, obviamente. Certo. Porque, principalmente após a catástrofe, né? O que vem ocorrendo, o que ocorreu no município, quer dizer, é você identificar as áreas, por exemplo, as áreas que estão de perigo, através dos estudos pertinentes. Já existem relatórios de inspeção, uma série de coisas. Quem faz esses relatórios? Olha, geralmente você pode fazer isso com uma ação conjunta. Assim. Tá? Uma ação conjunta entre o governo federal, estadual e municipal, uma ação conjunta. Vamos dizer que a 6.938 de 81, que é a lei que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, ela cria uma estrutura, ela criou o CISNAMA. Tá? O que seria o CISNAMA? É o Sistema Nacional de Meio Ambiente. É um conjunto de órgãos que atuam conjuntamente. Então, você criando uma política voltada, isso é uma posição minha, tá, gente? Isso aí não tem nada ventilando, mas é uma posição minha pelos estudos que eu venho fazendo. Então, você criando uma lei que crie diretrizes e bases, tá? Essa lei ela pode ser criada com fundamento no artigo 24, parágrafo 1º da Constituição da República, que diz lá que poderá, por exemplo, a União criará e ditará normas gerais, tá? Então, essa norma geral, ela criará diretrizes para todo o país. Então, os municípios, os estados, em ação conjunta, criando um sistema próprio, poderá tratar a situação de frente. Porque isso tem que ter estudos, tem que levar em consideração, por exemplo, não só a questão do meio ambiente voltado, né, meio ambiente natural, em si tem que se levar a questão socioeconômica, das populações envolvidas, inclusive a questão cultural, tá, daquela região, daquelas pessoas que vivem ali. Você tem que levar em consideração isso. Então, na realidade, são populações união, tradicionais. Né? Então, Estado, município, população, todo mundo agindo conjuntamente. Os órgãos de fiscalização também. Então, inclusive, uma nova visão do desenvolvimento sustentável, ele diz o seguinte, que você, por exemplo, você deve se desenvolver, resumindo, você deve se desenvolver economicamente, tá? Mas com sustentabilidade. Mas a nova visão que se traz para o conceito de desenvolvimento sustentável, ela inclui o quê? As populações. Como é que você vai pensar em desenvolvimento sustentável se a sociedade não abraça aquilo? Exato. Isso está basicamente envolver o quê? Educação também. Então, o tema é muito amplo. Então, pautado em estudos. Então, há necessidade de se enfrentar essas questões, principalmente na região serrana, pelos motivos que nós todos sabemos.
entendeu? Para se evitar até conflitos, para que se traga paz social, para que se traga dignidade a essas pessoas. Então, as prefeituras, o governo do Estado, o governo federal tem que tratar a questão fundiária, tem que enfrentar isso de frente. Doutor Guilherme, você quer dar alguma consideração final sobre tudo que você disse, sobre o tema? Primeiro, quero agradecer ao doutor Jefferson e a você, né, por ter essa oportunidade de trazer aqui. O que eu trouxe aqui foram elementos e informações. Como eu falei anteriormente, nós vivemos na sociedade de conhecimento. Então, formação é tudo. Nós precisamos de informação para termos nossos elementos de convicção. Isso é muito importante, o que o programa faz, trazer informação à população. Isso sempre tem que acontecer, tá? Então, o que acontece? Em relação ao Código Florestal, eu posso dizer que tudo, eu entendo tudo em meio ambiente, tem que ser pautado em estudo, tá? Então, você criar uma lei, uma política, que crie diretrizes e bases para os entes federados, tá? Uma única lei, com um país de dimensões continentais igual ao Brasil, é um erro, eu entendo assim. Porque nós vimos aqui em Teresópolis o que aconteceu, nós vimos na região serrana o que aconteceu, a ocupação destas áreas, o que trouxe. Eles alegam, por exemplo, a questão aqui da agricultura, de espaços para o plantio e tudo. Agora, se você plantar 15 metros do rio, obviamente que na época de cheia, essas plantações irão se perder. Se o gado for criado em determinadas áreas, como acontece no Mato Grosso, quando na época de cheia, né, quantas cabeças de gados aquelas pessoas perdem naquela região? Então, eu não entendo como essas áreas irão poder beneficiar, por exemplo, a agricultura. Então, eu entendo que, em relação ao Código Florestal, é uma situação para ser discutida por região, por área. Por exemplo, você cria uma norma com diretrizes gerais, como já existia o Código Florestal. Então, o município, por exemplo, aqui, ele tinha que ser mais restritivo, mas permitindo que os municípios ou as cidades, por exemplo, ou as regiões, decidam aquilo que elas querem para cada local. E isso tem que passar o quê? Pela conscientização da população, pela educação, pelo preparo, pelo maior número de informações que nós possamos passar possíveis. Porque se as pessoas fossem educadas, ou se viesse uma política pública voltada para a habitação, como nós falamos da regularização fundiária, exato, as pessoas jamais iriam ocupar áreas de risco sabendo. Esses riscos culturalmente aceitos, eles não existiriam. Então, o que acontece? Você aceita aquilo culturalmente porque você não tem formação. Passa a ser uma questão cultural. Você aceitar viver em áreas de risco para você ter sua casa. Mas você não foi informado, não foi educado para saber o quê? Que sua vida está em risco, você de sua família. Vale o preço? Você aposta a sua vida nisso? Você aposta que catástrofe, como aconteceu aqui, só irão ocorrer como ventilam por aí daqui a 600 anos? Pode ocorrer amanhã, pode ocorrer depois. Então, essas questões têm que ser pautadas em quê? Em muito estudo, muita ciência, trazer isso à sociedade, para que nós possamos discutir, para que nós, como nós vivemos numa sociedade de risco, nós devemos decidir o destino que nós queremos, tá? E os rumos que nós queremos seguir. Essa é a sociedade de risco. Nós decidimos. Então, não só pela criação de leis e instrumentos, tá, que vão decidir o nosso futuro. Nós, sociedade, é que vamos decidir os riscos que devemos correr. Tá? Esse era o meu recado. Agradeço mais uma vez, doutora Mábia, o doutor Jefferson. E espero, se precisar, as pessoas precisarem, meu e-mail já foi passado, golpainha@hotmail.com. Se quiserem tirar dúvidas, estarei à disposição e será um prazer. Olha, nós é que agradecemos bastante a sua entrevista, tudo que você trouxe, acho que contribuiu bastante. E como nós sempre ressaltamos, né, o programa da OAB, ele tem esse intuito de esclarecer, trazer informações à população, né, através dos nossos colegas advogados. Também é um programa voltado para os nossos colegas advogados e convidamos eles a participarem, a dar sugestões do que eles querem que passe aqui no nosso programa. Estamos encerrando esse bloco. No próximo bloco, não saia daí, nós vamos falar sobre as novas súmulas do TRT, que vão modificar a vida dos trabalhadores domésticos e dos empregadores domésticos também. Não saia daí, a gente volta já já. Olá,
voltamos agora ao nosso último bloco. É um prazer estar com vocês. Eu sou Mábia Monerá, sou a mediadora desse programa. E hoje nós temos um convidado que está sempre aqui no nosso programa, que é o Dr. Jefferson, né? Que é o presidente da OAB, e veio nos falar sobre as novas súmulas editadas pelo Tribunal Regional do Trabalho do nosso estado. Dr. Jefferson, a novidade dessas súmulas é uma que fala sobre o trabalho dos domésticos. A súmula diz o seguinte, que a prestação laboral doméstica realizada até 3 vezes por semana não enseja vínculo empregatício de doméstico. Ou seja, não precisa anotar a carteira. Só que anteriormente, essa questão era muito polêmica, em que juízes entendiam que se o trabalhador fosse à residência, né, 2 vezes por semana já geraria o vínculo. E agora, uma surpresa, 3 vezes por semana, segundo o entendimento do Tribunal da Primeira Região, não gera vínculo empregatício. Doutor Jefferson, como é que fica isso? Bom, Mábia, isso aqui é uma questão que é discutida há bastante tempo já, né? É uma questão que se discute em primeira, segunda e terceira instância, até em sede de TST, né? Existem entendimentos de que o trabalhador, trabalhando um dia só por semana no imóvel residencial, já seria empregado. Existem entendimentos que 2 vezes por semana já seria empregado e daí por diante. A maioria do entendimento, ou seja, o que se via de maior decisão em nosso tribunal, é de que 1 ou 2 vezes por semana trabalhando no âmbito residencial já não geraria vínculo empregatício. A pessoa seria autônoma, ou seja, trabalhou 1 ou 2 vezes por semana no âmbito residencial, é autônoma. Começou-se então uma discussão até em sede do Tribunal Superior do Trabalho, onde vimos algumas decisões relacionadas à questão da periodicidade do trabalho prestado pelo trabalhador doméstico no âmbito residencial. E já se chegou a ter decisões em que trabalhadores trabalhando 3 vezes por semana não seria empregado daquela residência, seria autônomo, pela falta de continuidade. Então, nós tínhamos uma decisão intensa dizendo que a partir de 3 dias por semana já geraria vínculo, e uma decisão em Brasília dizendo que não havia vínculo. Então, essa questão criou toda uma polêmica, uma discussão, e o Tribunal da Primeira Região, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que engloba o Rio de Janeiro, ele resolveu pacificar essa questão, emitindo a súmula 17, né, que fala sobre essa questão de agora é de 17 de maio, né? Recente, agora, 17 de maio, ela editou essa súmula, dizendo que o trabalhador que presta serviço no âmbito doméstico, até 3 vezes por semana já não seria mais empregado. Isso foi ao encontro do entendimento lá em Brasília, pelo TST. Doutor Jefferson, então um empregador, né, uma pessoa que quer contratar uma doméstica, que tem vontade de contratá-la como diarista. Então, ela pode ficar segura. Olha, eu vou contratar uma pessoa para trabalhar na minha casa 2 a 3 vezes por semana e eu tenho certeza que eu não vou ser processada, não vou ser condenada, não tenho obrigação de anotar carteira. Como é que funciona isso? Bom, essa segurança eu não posso lhe passar. Não posso lhe passar. Eu posso lhe passar o seguinte, que o entendimento, a orientação do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região é no sentido de que 1, 2 ou 3 vezes por semana não gera vínculo empregatício. Mas o entendimento que é dado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, através dessa súmula, ela não é vinculante, ou seja, ela não obriga os juízes a se posicionarem dessa forma. É uma orientação, é uma tendência daquele tribunal. E buscando uniformizar essas tendências, é que são editadas essas súmulas. Então, quando se edita uma súmula, o tribunal, os desembargadores estão falando para os juízes, olha, nós pensamos que 1, 2 ou 3 vezes por semana não gera vínculo. Então, sugerimos que todos entendam da mesma forma para uniformizar a questão, para não gerar disparidades entre decisões
de uma vara com outra vara, de uma cidade para outra cidade. Então, é uma orientação que é passada pelo Tribunal Regional para os juízes, mas que não os obriga a seguir fielmente a orientação. O fato é que, se existe essa orientação do tribunal para os juízes, e se os juízes não seguem essa orientação, e se entender que 3 vezes por semana é empregado, a pessoa tem que recorrer, ir até o tribunal que emitiu aquela orientação, para buscar daquele tribunal aquele entendimento de que 3 vezes por semana não é empregado doméstico sem diarista. Então, a tendência é de que, ainda que os juízes, em primeira instância, concedam um vínculo a quem trabalha 3 vezes por semana, quando houver um recurso, a tendência é de que esse posicionamento do juiz de primeira instância seja revisto e os desembargadores modifiquem esse seu posicionamento. Interessante. Doutor Jefferson, e em relação ao Tribunal Superior do Trabalho, ele está vinculado a esse posicionamento do tribunal aqui do Rio de Janeiro? Também não, também não. O fato é o seguinte, questões são resolvidas em primeira e segunda instância. E questões são levadas à terceira instância, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Nem todas chegam lá. Então, quando a matéria se finaliza, né, pelo seu conteúdo, se finaliza no Tribunal Regional, a questão fica bem resolvida. Agora, quando a matéria não se finaliza no Tribunal Regional, e se for levar essa discussão para o TST pode ter um posicionamento divergente. Tá? Então, não é vinculante. Também com o TST. Outra questão que eu acho interessante também até colocar é que nós estamos falando de diarista, de faxineira, de cozinheira, de motorista, tudo no âmbito residencial. Eu não estou falando aqui de trabalhador que trabalha numa fábrica, numa indústria, numa empresa, que tem a faxineira que vai lá 1, 2 ou 3 vezes por semana. Eu estou falando do âmbito residencial sem finalidade lucrativa. No âmbito residencial com finalidade lucrativa, 1 vez por semana já gera vínculo empregatício. No âmbito residencial sem finalidade lucrativa, 1 vez por semana não gera vínculo empregatício. Então, por exemplo, se eu tiver na minha residência uma doméstica e na minha residência eu tenho uma confecção, eu sou dona de um sítio e eu tenho gado leiteiro, então se essa pessoa presta serviços para mim como faxineira, doméstica, né, então geraria vínculo, mesmo 1 vez por semana? Porque eu tenho eu utilizo a minha residência como fonte de lucro? Não. É a forma como ela está trabalhando. Sim. Tá? Se ela está trabalhando no âmbito residencial, mas sem gerar lucro para o empregador, sim, aí ela não é empregada por ser diarista mesmo, por ser doméstica, pela atividade doméstica. Agora, se na minha residência eu tenho uma confecção e essa pessoa trabalha na confecção, ou seja, com a finalidade lucrativa, ainda que não dê lucro, ainda que seja deficitária a atividade, mas que a finalidade seja lucrativa, se a pessoa trabalha na minha casa, na minha máquina de costura, já passa a ser empregada. Se a pessoa trabalha na minha casa, cozinhando, arrumando, lavando, passando, já é São coisas distintas. São coisas distintas. Okay, então, a pessoa tem que ficar perfeito. bem ciente de que o fato de ser faxineira e trabalhar 1 vez por semana, mas inserida numa atividade que gera lucro, ou que seja para gerar lucro, uma atividade econômica, ela passa a ser empregada, mesmo trabalhando 1, 2 vezes por semana. É comum em restaurantes. Veja bem, você tem uma atividade de restaurante de segunda a quinta-feira, que é muito baixa, né, em determinados restaurantes, que sobrevive mais do turismo. Chega sexta, sábado, domingo, precisa de ter aquele número de garçons, de pessoas, cozinheiros, aquela turma maior trabalhando. Então, você contrata para trabalhar sexta, sábado e domingo, 3 vezes na semana. Seria empregado ou não seria empregado? Obviamente que seria empregado, porque a finalidade do restaurante é lucrativa. Ainda que esteja cozinhando, ainda que seja 3 vezes por semana. Então, tem que assinar a carteira daquele empregado e recolher todas as contribuições e FGTS, normalmente, como empregado normal. Certo. Mais uma polêmica aí gerada, né, pelos nossos tribunais, que, aliás,
pelo que eu li aqui, a vontade do tribunal, pelo menos, seria de pacificar o tema, mas ainda assim entendo que vai gerar muitas discussões jurídicas, belas discussões jurídicas. Doutor Jefferson, tem mais novidades aí, né? Nós temos uma súmula que fala sobre a responsabilidade subsidiária nos processos, nos devedores que têm processos de falência. Diz o seguinte: a falência do devedor principal não impede o prosseguimento da execução trabalhista em face dos devedores subsidiários. Isso é uma questão bastante interessante para aqui, para Teresópolis, até que a gente vê muitas empresas que são terceirizadas por bancos, ou são terceirizadas pelo próprio Parque Nacional, alguma coisa assim, entendeu? Ou que são terceirizadas pelos entes públicos, né? Então, são empresas que vêm de fora, chegam aqui, desenvolvem uma atividade, depois ela encerra a sua atividade para uma determinada pessoa, e na hora de se executar, ela abre falência. Então, o que se acontece no processo de falência? Você tem que ter uma reclamação trabalhista contra aquela pessoa, contra aquela empresa, quando eu falo pessoa física ou jurídica, então contra aquela empresa, e do resultado dessa ação trabalhista, habilitar o crédito na falência. Essa é a regra. Agora, se existem duas empresas no polo passivo, ou seja, são duas réis, são duas empresas que estão lá, você está demandando contra duas empresas, uma por ser a tomadora do serviço e outra por ser a fornecedora da mão de obra. Então, você inclui duas empresas no polo passivo. Uma delas é a fornecedora e outra a tomadora. A tomadora do serviço, ou seja, quem contratou para ter o serviço naquela empresa, ela passa a ser responsável subsidiária das obrigações não honradas pela primeira empresa, pela empresa que contratou o empregado. E a outra, ela, como se beneficiou da força de trabalho, ela acaba sendo uma responsável subsidiária. Só que na prática, até a pessoa ter o seu crédito pago, leva muitos anos, né, doutor Jefferson? Exato. Então, quando a pessoa ela aciona as duas empresas e uma delas ela fale, ou seja, abre um processo de falência, as pessoas têm que entender que é o seguinte: uma coisa é falir, outra coisa é encerrar as atividades. São coisas distintas, tá? Uhum. Quando há uma falência, a ação deve prosseguir contra a massa falida. Vai ter um síndico dessa massa falida, ele vai nas audiências, vai participar das audiências e depois de definido o crédito trabalhista, você habilita esse crédito na falência. E no dia que for vendido todo o acervo de patrimonial na falência, uma parte desse acervo vai ser para acreditar os trabalhadores. Então, o que acontece nesse caso é que o trabalhador hoje ele tem uma segurança maior de não ter que esperar esgotar a falência. Você já pode ir no subsidiário. Ou seja, você trabalha para uma empresa dentro de um banco. Um exemplo bem clássico que tem na cidade aí, que é comum você ter empresas terceirizadas trabalhando em banco. Então você trabalha para uma empresa dentro de um banco. É o faxineiro, é o vigilante, telefonista. É a telefonista, o que quer que seja. Então, essa empresa vai e fale. Imagina você ter que esperar o término dessa falência, desse processo de falência, que muitas vezes dura 10, 20 anos. Exato. Entendeu? Muitas vezes a gente não vê nem terminar, porque é muito longo o processo, para depois você vir, se você não conseguir receber na falência, ir contra o banco. Então, essa súmula diz o seguinte, diz, olha, você não tem que esperar o término da falência, você vai direto no banco, que o banco vai responder, e o banco que vai e busque seus direitos, né, regressivamente no processo de falência. Então, achei bastante interessante essa questão que foi colocada pelo tribunal, que vai agilizar e dar uma segurança muito maior para os trabalhadores. Isso revela um posicionamento assim, bem evoluído, né? Bem avançado do tribunal, porque tem uma outra súmula também, que não foi editada essa semana como essa, mas foi editada em fevereiro desse ano, que diz sobre os créditos em que o devedor subsidiário não é uma empresa pública ou não está em processo de falência. Que da mesma forma você não precisa desconsiderar a personalidade jurídica para ir em cima dos sócios, que você pode, esgotou em face do primeiro, pessoa jurídica, você já passa direto para o subsidiário. Exato.
Então, isso é outra coisa bastante interessante, uma questão bastante interessante. É porque existe uma diferença entre devedor solidário e subsidiário. Ou seja, o solidário responde em conjunto. Ou seja, eu posso escolher, eu vou executar esse ou aquele. Normalmente fazem parte do mesmo grupo econômico. Tá? E o subsidiário é quando terceiriza, em regra, quando terceiriza a mão de obra, que a pessoa acaba tendo que ir primeiro contra a contratante e, em seguida, não conseguindo sucesso com a contratante, passa-se para a tomadora do serviço. Né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, você já tenta contra a contratante, sua empregadora. Não conseguiu, imediatamente você já segue para o tomador do serviço. Então, isso gera uma segurança muito maior para o trabalhador, que ele não tem que ficar ali esgotando, buscando, procurando, infinitamente, prolongando uma execução e para, no final das contas, você chegar naquele tomador do serviço, que era quem tinha a condição financeira de pagar aquela dívida que foi reconhecida pela Justiça, né? Doutor Jefferson, eu acho também que esse posicionamento, essa movimentação do Tribunal Regional da Primeira Região também se deve a todas as exigências do Conselho Nacional de Justiça, não é? Que exige que os processos sejam céleres. Então, eu acredito que essas medidas aqui, mesmo através dessas súmulas, que não são vinculantes, né? Mas elas demonstram um posicionamento do tribunal do quê? Qual o posicionamento? Que os processos devem ser mais céleres, né? É verdade. Os processos, a tendência de tornar mais célere todo o processo judicial. Inclusive, na Justiça do Trabalho agora, já existe um programa que a tendência é das sentenças já saírem liquidadas. É o juriscalque. Exato. Então, quando o juiz der a sentença, ele já vai dar a sentença não dizendo o que tem direito e o que não tem direito. Vai dizer o que tem direito e quanto é esse direito seu. Isso facilita muito o desfecho do processo, porque depois, quando entrar na fase de execução, você não tem que apresentar os cálculos. Os cálculos já foram definidos na própria sentença. Na fase de conhecimento. Na fase de conhecimento, onde você está discutindo a matéria e você vai discutir já a matéria e já o valor. Então, você trazendo para uma sentença os valores, quando se encerrarem os recursos, você já está com ela transitada em julgado, não só a questão do direito, quanto ao valor. Então, isso vai trazer uma agilidade incrível para os processos trabalhistas. Doutor Jefferson, o tema é vasto, né? O nosso tempo é curto, mas eu agradeço muito os esclarecimentos, né? Que são tão úteis, né? Aos nossos colegas advogados que podem utilizar essas súmulas, né? Nas suas defesas, né? Na busca, quando estiver pleiteando o direito dos seus clientes, e também a população que está conhecendo o posicionamento do tribunal. Tenho certeza que muitos trabalhadores domésticos, né? Ficaram um pouco decepcionados, é verdade. Mas, enfim, a nossa justiça, ela é democrática e ela é feita desses posicionamentos que levam em conta o entendimento de vários desembargadores e várias situações jurídicas que são levadas até eles. Doutor Jefferson, o que o senhor pode nos falar aqui para encerrar esse programa? Eu gostaria de agradecer o convite, né? Mais uma vez por ter vindo aqui no programa. É um prazer muito grande estar aqui. Quando a gente está à frente de uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil, a gente sabe da importância que ela tem na sociedade e sabe do papel social que ela também deve desempenhar, não só um papel institucional relacionado à defesa dos direitos, interesses e garantias das prerrogativas dos advogados, mas também o aspecto social tem que estar sempre em grande plano da administração. Então, esse programa ele visa trazer esclarecimentos. Nós tivemos hoje a presença do Dr. Guilherme Paim, que é um profundo conhecedor do direito ambiental, e eu tenho certeza que trouxe informações riquíssimas para toda a população, advogados e todas as pessoas que se interessam pela essa área jurídica. E nós trouxemos aqui algumas informações também em relação às novidades no nosso Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, também interessante para a população em geral e para os advogados também. Então, aqui a intenção realmente é levar informações para engrandecer a sociedade. Quanto mais informação, mais conhecimento, maior é a cidadania. Então, a nossa preocupação é sempre com essa busca da cidadania, né, para que a população possa saber se posicionar e saber reivindicar os seus direitos. Então, é um prazer, eu fico muito feliz de ter você aqui hoje no programa, mediando o programa, e os demais apresentadores também, e sempre estarei presente para poder auxiliá-los em alguma coisa.
Auxiliou bastante, doutor Jefferson. Agradeço muito a sua presença, a oportunidade também. E eu gostaria de convidar os colegas advogados a darem sugestões. Se quiserem participar do programa, é só entrar em contato com a OAB. Agradeço por tudo mesmo, desejo boa sorte aos meus colegas que vão fazer os próximos programas e agradeço também a você, telespectador, de estar nos acompanhando até agora. Um grande abraço e até o próximo programa.